Bom dia. Eu queria agradecer a possibilidade de falar aqui e dizer que vai ser a primeira vez, desde que começou esse projeto, não, primeira vez não, depois eu vou explicar por quê, a segunda vez, em que eu estou me dirigindo não a um público de cientistas que tem que ser convencidos da importância do conhecimento tradicional, e sim a um auditório onde estão os índios, onde estão antropólogos, onde estão estudantes e professores que imagino que já tenham uma convicção formada sobre essa importância, né? Então, eu vou contar simplesmente o que está rolando. E é o seguinte. Em 2010, foi feita uma proposta ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação de montar um programa. Um programa é uma coisa permanente, né? Para que se fizessem anualmente editais, quer dizer, se abrissem concursos e portanto, se dispusessem fundos para o seguinte, para que se criassem redes, são duas facetas. Uma é que o circuito acadêmico, ou seja, as redes de cientistas, se aliassem às demandas das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, tradicionais em geral, e fizessem pesquisas conjuntas, de interesse de ambos, com uma distribuição de poder, de decisão e de recursos equitativo. Portanto, um sistema que é muito diferente do que eventualmente existe. Isso era uma faceta da proposta e estava, digamos, fundamentada em milhões de exemplos, não só de contribuições do conhecimento tradicional no Brasil, mas também exemplos internacionais de colaborações desse tipo. Isso era, então, a primeira faceta. A segunda faceta, que foi a primeira, até que eu acho que foi aceita relativamente bem e facilmente pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Tanto mais que se fazia valer que há toda uma preocupação com a Amazônia em particular e com criar um tipo de economia na Amazônia que seja compatível com a floresta em pé. E, então, nada mais óbvio do que se aliar, né, e colaborar com as populações tradicionais que têm o know-how, né, que sabem como se maneja a floresta em pé, para chegar a soluções comuns. Então, essa parte foi bastante bem aceita, né, facilmente entendida. Mas tinha a segunda parte. Essa foi muito mais difícil de ser entendida, que é e os conhecimentos tradicionais. O que é isso e que política deve ser feita para não só a manutenção dos conhecimentos tradicionais, mas o seu fortalecimento, ou seja, a continuação de pesquisa indígena e de populações tradicionais sobre os assuntos que lhes interessam. Então, esse fortalecimento do conhecimento tradicional é uma coisa que, como eu disse agora, tinha que ser bastante explicada. Um dos pontos que eu sempre insisti foi que, em geral, os cientistas, quando apreciam o conhecimento tradicional, acham que tudo bem, então vamos fazer um levantamento de tudo, a gente guarda essa memória e tem esse recurso
para o futuro, para outras pesquisas. E com isso, eles desconhecem que o conhecimento tradicional é um processo vivo, é uma coisa que está sempre em movimento, que está sempre em desenvolvimento e que depende de duas coisas. Depende, primeiro, da população propriamente dita que o gerou e das condições para que ela continue a gerar novos conhecimentos. Essas condições, uma das primeiras, evidentemente, é o território. Não é possível você pensar em conhecimento tradicional sem segurança do território. Então, esse é um ponto importante. E eu insisti sempre que não se deve pensar o conhecimento tradicional como uma coisa que já está pronta, que foi transmitida somente pelos antepassados e que não tem nada de novo a produzir. O conhecimento tradicional está em perpétuo, né, processo de descobrimento, de invenção, tanto quanto a ciência acadêmica. Isso as populações tradicionais sabem muito bem. Embora haja um grande valor naquilo que foi aprendido dos antepassados, no entanto, ele está sempre se renovando e sempre em processo de aprendizado e de descobrimento e de invenção. Então, isso significa não só que o povo tradicional e seu território são essenciais, mas também que esse conhecimento tradicional tem que ser preservado na sua dinâmica. Então, temos que fortalecê-lo. Esse é o ponto. Isso é muito difícil de entrar na cabeça dos cientistas acadêmicos, né, particularmente de biólogos, etc. Mas, na realidade, os biólogos de campo sabem muito bem que, quando eles vão para campo, eles estão sempre precisando do que eles chamam mateiros. E quem são os mateiros? São justamente aqueles que conhecem o território, que conhecem os bichos que estão lá, as paisagens, as diferenças nos solos, enfim, conhecem a mata e conhecem o lugar. E que estão sempre descobrindo coisa nova. Então, esses mateiros, que são, em geral, muito pouco apreciados nos institutos de pesquisa, são assistentes técnicos, né? Mas sem os quais os biólogos não vão para campo, né? Ou se vão, não fazem nada, são, como eu dizia, muito pouco valorizados e muito mal pagos, aliás, e são, na realidade, são extraídos da população local. É a população local que está fornecendo, de certa forma, formando, instruindo, educando os mateiros, né? E, portanto, estão instruindo os pesquisadores de fora, né? Esses são os primeiros pesquisadores, são aqueles que aprenderam no local e que estão transmitindo essa informação e essa tutela, na realidade, para os pesquisadores de fora. Isso, vocês podem perguntar a qualquer biólogo de campo, é ou não é? Então, agora, entender em que consiste o fortalecimento do conhecimento tradicional é uma tarefa bastante mais complicada. Até porque a escola tradicional faz tudo para solapar esse conhecimento tradicional. Os ensinamentos de casa são, em geral, desvalorizados na escola. Se considera que o que a criança aprende em casa, que é justamente o que ela tem que aprender, né? Não tem valor na escola. A escola atrapalha de várias outras maneiras, atrapalha também com os seus horários, com o seu calendário. Estou falando da escola tradicional, né? Tradicional não dos povos tradicionais, tradicional do sistema
do sistema, como é que se chama, canônico? Bom, do sistema federal, vamos dizer assim, né? E municipal e estadual, que tem muita dificuldade em entender que cada situação tem que ser tratada separadamente. Aqui temos os especialistas dessa discussão, né? Então, a escola é um problema. A escola é um dos fatores que desvaloriza o conhecimento tradicional e que faz com que os velhos, por exemplo, se sintam completamente excluídos em muitas sociedades da sua função tradicional, que é de justamente passar os ensinamentos da família, né? No caso do tucano, por exemplo, que é bem conhecido, é o avô que passa para o filho e para o neto. Não há mais espaço para isso, não há mais tempo para isso. E não há mais tempo também para se ir aprender trabalhando, ir para a roça, ir para fazer as tarefas que educam a população, né? Então, a escola é um fator que complica muitíssimo, essa escola canônica, né? Complica muitíssimo. E os povos indígenas têm reagido a isso através de várias tentativas de escolas diferenciadas, né? Essas escolas diferenciadas encontram todo tipo de obstáculo, de problema, até, só para retomar um exemplo do Rio Negro, as escolas diferenciadas primárias, primeiro ciclo, né? Foram reconhecidas em São Gabriel da Cachoeira pela Secretaria Municipal de Ensino. Quando chegou no segundo grau, que depende da Secretaria Estadual, né, já foi barrado totalmente. Então, todo o sistema que vinha desembocar nisso perdeu sentido, né? Então, só para dar um exemplo da enorme dificuldade dessas escolas diferenciadas que pensam em calendário compatível com as atividades tradicionais, que pensam a importância da língua, a importância do conhecimento local, das tradições, das festas, participação, enfim, toda a vida habitual de uma sociedade tradicional encontra na escola um grande obstáculo, não há a menor dúvida. E, portanto, está aí uma área que se tem que pensar como contrabalançar, como remediar a isso, né? E ter uma política de fortalecimento mesmo do conhecimento tradicional. Que implica, por exemplo, aprender a fazer uma canoa, né? Que implica aprender, como a gente falou ontem aqui, né? Eles chegaram. Os representantes não podiam vir para frente. Então, eu vou falar um pouquinho de uma experiência que a gente está levando no Rio Negro. Bom, deixa eu explicar também como é que está essa história. Quando a gente fez essa proposta, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação parece que gostou e colocou no seu programa para o período 2010-2014. Mas quis começar de uma forma muito mais prudente do que se poderia, enfim, do que se poderia esperar. E basicamente falou o seguinte: tá bom, então vamos encomendar um estudo de 3 anos para ver como se pode implementar esse programa, um programa, portanto, permanente. Isso posto, vocês sabem que quando muda governo, muda política, quando muda secretário de ministério, muda política, quer dizer, a gente não tem nenhuma segurança de que isso vá realmente resultar numa coisa permanente. Mas a gente está tentando, a gente está batalhando e fazendo todo o possível para que se chegue lá. Bom, então me encomendaram esse estudo.
que se chama alguma coisa como Bases para um Programa de Pesquisas Interculturais e Fortalecimento do Conhecimento Tradicional. Né? Essa segunda parte eles sempre tendem a esquecer, aliás. Né? Então, dentro disso, o que se está fazendo? Eu estou fazendo várias coisas. Primeiro, estou falando com várias audiências, tentando estimular iniciativas, e essa é uma das razões também que eu estou aqui, em geral, em audiências que não têm a menor ideia desse assunto, por exemplo, na Embrapa, por exemplo, no CONSEA, por exemplo, onde que eu fui também? Na reuniões da Academia Brasileira de Ciências, enfim, esse tipo de auditório, que é um auditório mais de pesquisadores da academia. Né? E na Embrapa, em particular, a Embrapa é uma instituição particularmente importante, não só porque eles têm 45 institutos de pesquisa, né? Mas também porque eles foram os motores do modelo agrícola, né? Que está atualmente imperando. Né? Eles são a base tecnológica disso aí. Né? E não tiveram até hoje iniciativas semelhantes ou da mesma envergadura para justamente uma economia da floresta em pé. E está faltando isso aí. Né? Quer dizer, uma Embrapa da floresta ainda não existe. Né? Portanto, mas existem pessoas lá dentro. A Embrapa é uma enorme instituição, existem pessoas lá dentro que estão sensíveis a isso, que estão interessadas. Então, a minha ideia foi reforçar, falar para uma dúzia de convertidos, mas também reforçar lá com alguns diretores a importância disso aí. E o exemplo que eu vou dar para vocês é justamente ligado à Embrapa, e não por acaso. Mas antes disso, o que eu queria dizer também é o seguinte: então, tenho 3 anos, começou em março deste ano, tenho 3 anos para apresentar propostas. Propostas, nesse caso, o que eu estou fazendo, então? Estou fazendo 2 projetos piloto. Esses projetos piloto, vou falar de um deles só, são tentativas de demonstrar que é possível. Mas que é possível o quê? Que é possível uma rede que interesse a ambas as partes, entre populações tradicionais e cientistas das universidades. E que seja de mútuo interesse e que seja feito numa base diferente do que foi feito até hoje. Esses são os 2 projetos pilotos. Mas não tem aí. Além disso, o que eu estou fazendo? Estou pedindo a especialistas que façam uma avaliação da contribuição econômica que representam certos conhecimentos tradicionais. Para que se tenha. Isso são economistas que estão fazendo. Né? Então, há uma série de. Isso e várias outras coisas estão sendo tentadas. E a ideia é chegar, no final, com uma proposta de editais. Como deveriam ser esses editais? Né? E embasada em todos esses estudos. Outros estudos também estou planejando trazer para cá, são os de uma ONG da África do Sul, que são advogados, de uma ONG que se chama Justiça Natural, que ajuda as populações tradicionais a fazerem protocolos de pesquisa. Ou seja, como eles devem fazer os acordos de pesquisa de forma justa. Esse é um pessoal que possivelmente poderia ser de grande valia aqui, porque já tem muita experiência. Bom, vou falar agora então de um desses projetos piloto, porque me parece que ajuda a pensar em algumas possibilidades. Mas, repito, o que está faltando, e é isso que eu estava esperando que a gente pudesse discutir aqui, é essa parte do fortalecimento do conhecimento tradicional. Como fazer? O que fazer? Que experiências tentar? Que iniciativas tomar?
Então, essa parte é a que está menos desenvolvida até agora, até porque eu acho que há uma enorme variedade nas situações. Ontem a gente fez uma roda de conversa, né, que foi super interessante, em que vimos que, por exemplo, o Juni Quinn tem uma grande reflexão sobre o assunto, né, e tem propostas, mas que são e que devem ser específicas, justamente. Né? Não há receita geral. Né? E o Yanomami tem outras, e Guarani outras, enfim, há uma diversidade de situações muito grande. Mas temos que pensar nessa possibilidade e justamente pensar em iniciativas locais. Bom, vou falar então agora desse projeto piloto, para dar uma ideia de como é que funciona isso. Projeto piloto, bom, nenhum projeto, como vocês sabem, sai do nada. Né? Qualquer colaboração supõe que já existam relações de confiança, que relações podem ser de mais anos ou de menos anos, mas existe todo um trabalho prévio de conhecer a realidade uns dos outros e também de ter já colaborado. Então, é evidente que as iniciativas saem desses grupos que já existem. E no Rio Negro existem já vários casos de colaboração, e um deles, do qual eu participei, é o seguinte. Então, tenho que dar um pouco de explicação anterior. Que é o seguinte. Depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, depois de 1945, houve o que se chamou uma Revolução Verde. Revolução Verde foi uma tentativa de aumentar a produção agrícola no mundo inteiro, porque havia perigo de fome em vários lugares, por exemplo, na Índia, né? Então se fez um programa extremamente ambicioso para desenvolver a produtividade agrícola, para poder, como agora estão falando também de matar a fome, de não sei quantos bilhões, naquela época também foi a justificativa. E foi muito importante. Só que, como é que se fez isso? Se fez isso escolhendo enorme variedade de plantas alimentícias. Existem 7.000 plantas alimentícias no mundo. Dessas, existem mais ou menos 30, só 30, que são base da alimentação das populações. A batata, o arroz, o milho, etc. Né? São essas que a gente conhece. E as outras são esquecidas. Né? Dentro dessas, então já a base da alimentação mundial é pequena e, portanto, é muito perigoso se acontecer alguma coisa com ela. Então há um problema de segurança alimentar aí. Mas não é só isso. Quando houve a Revolução Verde, se escolheram, dentro desses 30, os mais produtivos. Então, vamos dizer, o milho mais produtivo, o arroz mais produtivo, se escolheram as variedades que produziam mais. Só que não se pensou que as variedades estavam adaptadas a cada lugar. Estavam adaptadas a um certo tipo de clima, a um certo tipo de solo, né? A tanto de chuva, a tanto de sol, a tanto de o tipo de praga que existia. Ou seja, se escolheram as plantas só pela sua produtividade. E não dá certo, as mesmas plantas não dão certo em todos os lugares. Então, como é que se corrigiu isso? Através de fertilizantes e através de defensivos agrícolas. E o Brasil é campeão na importação disso aí. Né? Ambos, defensivos e de fertilizantes. Com isso, por exemplo, no México, se conseguiu aumentar muitíssimo a produção. Mas a que custo? Com dois custos. Primeiro, que os agricultores ficavam dependentes, né, de ter dinheiro para insumos, quer dizer, para os fertilizantes e para os defensivos agrícolas.
E também porque assim se perderam muitas variedades locais. Muitas variedades locais. E isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque as variedades locais é que são aquelas que têm as resistências aos vírus, às pragas, né? As que desenvolveram essas resistências. E aí se percebeu que estava se fazendo uma política que era extremamente perigosa. E em 1845, na Irlanda, aconteceu justamente um desastre por causa desse negócio. O que aconteceu? Os irlandeses só plantavam batata. A base da comida lá era batata, como é a base também na França, na Bélgica, na Alemanha, etc. Agora, a batata só começou a ser cultivada na Europa depois do descobrimento da América. Porque quem domesticou a batata foram os índios dos Andes. Foram eles que domesticaram as batatas, provavelmente em volta de 6.000 anos atrás. E criaram 1.000 variedades de batata. Quem já esteve em Cusco, por exemplo, quem já esteve no Peru, no altiplano, sabe que tem N variedades de batata. Essas 1.000 variedades, ainda muitas foram para o Chile, e lá mais 400 foram criadas. Mais 400 variedades de batata. Quando os espanhóis levaram as primeiras batatas para a Europa, levaram poucas. E dessas poucas ainda foram só as mais produtivas que foram conservadas. Então, os irlandeses estavam com uma ou duas variedades, que eram do Chile, aliás, originalmente, estavam se alimentando a partir dessas duas variedades. E o que aconteceu? Uma praga. Aconteceu uma praga, acabou com tudo, acabou com toda a batata da Irlanda, né, durante 4 anos seguidos, e morreram, 1 milhão de pessoas morreu de fome, e 1 milhão de pessoas foi embora da Irlanda, deixou a Irlanda para os Estados Unidos, por isso que tem tanto policial irlandês nas ruas de Nova York. Quer dizer, foi um desastre terrível, né? A partir daí, então, se começou a perceber que tinha que guardar as variedades. Que as variedades eram muito importantes para a defesa, para a segurança da alimentação das pessoas. E os institutos, que nem Embrapa, né? Enfim, tem institutos no mundo inteiro que tem bancos de sementes, começaram a guardar essas variedades todas para uma eventualidade. E existem hoje bancos com sementes no mundo inteiro, repito. Só que não basta. Não basta por quê? Porque essas sementes, essas variedades, elas estão agora numa espécie de banco, numa espécie de geladeira. Certo? Se precisar, pode semear, elas voltam a brotar. Porém, elas não estão mais mudando. Não estão mais se adaptando a nada. E como o clima muda, como tudo muda, e que vem novas pragas, quem está se defendendo dessas novas pragas e desse novo clima são as que estão nas roças. São as variedades que estão nas roças. São elas que estão desenvolvendo, coevoluindo, como dizem os cientistas, estão evoluindo junto com os problemas. Quer dizer, elas resistem aos problemas, elas se defendem. Então, se percebeu que essa conservação, que não é só em bancos de germoplasma, bancos de sementes, mas também nas roças das populações, são fundamentais para a segurança alimentar. Então, vocês tomem o caso da mandioca, que é uma planta que foi domesticada, não se sabe muito bem, mas possivelmente no Acre, né? Rondônia e Acre, né? Mas que no Rio Negro tem uma variedade inacreditável de variedades, né? São mais de 100 variedades de mandioca na calha do Rio Negro. E tem nas roças das mulheres
tem frequentemente coleções de manivas, coleções de 40, 50 manivas diferentes. Né? Então, essa população está conservando nos seus roçados uma diversidade enorme de variedades de mandioca. E é uma coisa muito importante e muito curiosa. É importante porque tem 500 milhões de pessoas que comem mandioca, porque na África a mandioca entrou com tudo. A mandioca é originária da América, mas tem uma enorme utilização na África. Então, tem 500 milhões de pessoas que estão dependendo disso. Né? Se houver uma praga que nem houve a praga das batatas, vai ser um problemaço. Né? Bom, então esse é um aspecto. E o outro aspecto é que é muito curioso que haja tantas variedades de mandioca quando se pensa que como é que se planta a maniva. Porque, como todo mundo sabe, as manivas são clones. Se pega, né, se arranca, se come o tubérculo, né, a mandioca, e se usa o caule, se corta em pedaços e se planta. Portanto, é sempre igual, é sempre a mesma planta da mãe. Né? Então, como é que é possível que haja tanta variedade? E aí entra justamente a contribuição do conhecimento tradicional, que é extremamente importante. Porque a mandioca, apesar de ser plantada como clone, ela ainda sabe dar flor. Ela consegue dar flor. E ela dá flor, ela espoca, né? E dá uma semente. Né? Quando tem flor, quer dizer que teve reprodução sexuada, que teve duas plantas diferentes que deram essa semente, que produziram essa semente. E que, portanto, essa semente não é um clone. Certo? Mas a maioria dos cultivadores de mandioca não estão interessados nessas sementes. Até porque essas sementes ficam debaixo da terra. Porque elas vêm com um rabicho assim, que é docinho. E que a formiga gosta. E a formiga pega naquela semente e leva para debaixo da terra, para o formigueiro. E a semente fica dormente lá. Fica dormente lá muitíssimos anos. E ela só brota depois que tiver fogo. Ela só brota depois que a capoeira for queimada. E no Rio Negro se sabe que essas manivas desconhecidas que brotam nos antigos roçados são as manivas dos antigos, porque foram as antigas roças que deixaram lá essas sementes que brotam quando a capoeira é novamente cultivada. Então, bom, tudo bem. Só que o que se faz com essas novas variedades? E aí é que entra a pesquisa indígena. As mulheres indígenas, elas vão cultivar experimentalmente essas manivas novas. No Rio Negro, elas ficam 2, 3 anos observando, plantando num canto da roça. E se sabe que no primeiro ano não dá para saber, porque no primeiro ano o tubérculo é diferente, é um tubérculo muito comprido que vai até o fundo, e diferente de quando ele vai ser replantado. Então, a partir do segundo e terceiro ano é que se avalia as propriedades daquela variedade particular. Então, há uma pesquisa feita pelas mulheres, que é absolutamente tradicional, de pelo menos 2, 3 anos, para avaliar cada nova variedade. E depois para cultivá-las. Né? Além disso, existem uma série de outros fatores sociais, que são a importância da troca das manivas. Né? Qualquer festa, qualquer reunião no Rio Negro, tem gente levando maniva de um lado para o outro para experimentar no seu roçado. E não só maniva.
manivas, né? Porque tem os carás, tem várias outras plantas, as pessoas estão sempre experimentando, né? Isso é bastante geral nas populações indígenas. Eu acho que o escraual é a batata doce, que tem enormes coleções, enfim, coleções de certos cultivares existem em várias populações indígenas. Piqui em outros lugares, né, no Xingu em particular, enfim, há o gosto pela coleção. Tanto assim que, por exemplo, seringueiros que saem da reserva extrativista do Alto Juruá e vão para Cruzeiro do Sul e ficam morando com um quintalzinho pequenininho, levam 7 variedades ou 8 variedades de bananeira para lá, porque a coleção é legal, né? E no Rio Negro tem mais uma coisa, que vocês todos sabem, que entre os tucano e os outros falantes de tucano, né? Piratapuia, Tuiuca, etc., eles têm um sistema de casamento que a mulher vai morar na aldeia do homem e não falam a mesma língua, né? E quando a mulher sai da sua aldeia para ir morar na aldeia do marido, a mãe dela normalmente dá manivas para ela levar. E ela leva essas manivas, então, para a aldeia do marido. Então, já é outra fonte também de diversificação. Então, há um monte de situações e de instituições que fazem com que essa diversidade seja tão grande, né? São instituições sociais, é pesquisa, são práticas de cultivo e toda a rede de visitas mútuas, que é muito importante em todo o Rio Negro, né? Que supõe sempre troca de alguma coisa em particular de produtos da roça, para experimentar na própria roça, né? Então, isso foi verificado através de pesquisas de botânicos e de antropólogos que trabalharam durante muitos anos no Rio Negro. Portanto, que tinham justamente já essa relação de confiança com as populações dali. E a Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro, que é o município basicamente de Santa Isabel, né, que é o Médio Rio Negro, então pediu que juntamente, quer dizer, foi uma estratégia que foi discutida com os cientistas e se chegou à conclusão que se devia pedir não é tombamento, mas a inscrição do sistema agrícola do Rio Negro, o sistema agrícola, não eram as variedades, é o próprio sistema agrícola do Rio Negro no livro do Patrimônio do Brasil. E foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi no final de 2010, o sistema agrícola do Rio Negro, pois os outros municípios se associaram também, Barcelos e São Gabriel, e as organizações indígenas como um todo, através da FOIL, que é a Federação dessas Organizações, pediu ao IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que reconhecesse o sistema agrícola do Rio Negro como patrimônio imaterial. Imaterial quer dizer que são formas de fazer, sabedoria, etc. Né? Não é porque antes o patrimônio só conhecia igrejas e lugares que eles tombavam. E o patrimônio imaterial foi uma noção que começou depois e que tem a ver com conhecimentos, sabedoria, modos de fazer coisas, etc. Então foi feito isso, foi a primeira vez que um sistema agrícola foi reconhecido. Todo mundo achou aquilo muito estranho, né? Mas por que era importante? Era importante para a população local, era importante porque estava chegando uma política, está chegando ainda, aliás, uma política do governo do Amazonas para produção de mandioca em massa. E em massa quer dizer, em grande quantidade. Não é massa de mandioca. Também é massa de mandioca. E querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário, quer dizer, estava cheio de técnicos agrícolas, recém-saídos da universidade,
então, recém-saídos do curso técnico, que estavam querendo ensinar como é que se devia fazer agricultura naquela região, né? Sempre baseados nas variedades mais produtivas, esquecendo totalmente as variedades menos conhecidas ou menos produtivas, enfim, numa lógica que ainda é a lógica da Revolução Verde, né? E quando, hoje em dia, o Brasil é signatário de um tratado de recursos fitogenéticos, um tratado internacional, que compromete o Brasil a fazer conservação nas roças, conservação in situ, on farm, eles chamam, né? E não estava sendo feito. E a Embrapa não estava fazendo nada nesse sentido, a não ser 1 ou 2 gatos pingados que eram completamente relegados pelo resto da Embrapa. Então, foi feito esse pedido, foi aceito esse pedido, e de repente se pôs um freio, digamos assim, ei, peraí, vocês não podem vir ensinar aqui para a gente como fazer cultivo, como fazer nossas roças, se a gente tem um sistema agrícola que é reconhecido como patrimônio. É difícil isso entrar na cabeça das pessoas, muito difícil, né? O secretário de Agricultura, felizmente, hoje em dia, o secretário de Agricultura é o presidente da CIMER, mas isso não quer dizer que ele fique. E também não quer dizer que o governo do Estado entenda isso. O governo do Estado está mandando direto sementes e técnicas. Então, há um problema aí que beneficia diretamente a população tradicional. Ela está interessada na conservação do jeito de fazer delas. E, aliás, foi muito interessante, porque, bom, depois eu conto sério. Deixa eu ir em frente. E para a Embrapa? A Embrapa e o governo brasileiro têm a obrigação de fazer essa conservação on-farm. E não estava fazendo. Então, o tal projeto piloto, estou chegando finalmente lá, tal projeto piloto desse projeto que eu estou desenvolvendo é transformar essas práticas do sistema tradicional agrícola do Rio Negro num sistema, para que ele seja reconhecido também, não só como patrimônio imaterial, mas para que ele seja reconhecido como uma forma de conservação on-farm valiosa para o Brasil e para o mundo. E é isso que a gente está construindo, né? Não é simples, porque não há formas, as experiências são poucas. Existe o Parque das Batatas no Peru, que é uma iniciativa muito importante nessa direção, né? Que é gerido pelas comunidades do altiplano peruano, mas não existe ainda uma fórmula aceita internacionalmente. E estamos explorando essas fórmulas, né? Isso é um exemplo, digamos, de uma colaboração que existiu e que continua existindo. Agora a Embrapa está interessada, tem pesquisadores da Embrapa que estão nesse projeto, né? E houve já várias reuniões justamente em Santa Isabel e também nos outros municípios para dar sequência a esse projeto que está começando agora e que seria esse projeto piloto do que eu estou fazendo, enfim, né? Mas que evidentemente não vai em 3 anos chegar ao porto, né? Isso é uma semente, né? É uma semente, e eu acho que vai, quer dizer, a ideia inclusive de eu estar falando disso aqui, como eu estou falando disso em outros lugares, é para suscitar ideias de coisas semelhantes ou totalmente diferentes que podem ser feitas, né? Esse exemplo que eu dei é um exemplo de colaboração entre cientistas e populações tradicionais, né? Mas eu repito que há uma outra área que está muito a descoberto e que precisa agora de ideias e eventualmente de um projeto piloto, se der, que é como fazer fortalecimento do conhecimento tradicional.
não para os cientistas, para os próprios índios, para que eles não percam, e que, não só que não percam, mas que eles continuem tendo condições de aumentar esses conhecimentos. Né? Esse é o propósito. Né? Como fazer? Então, eu lembro que a gente... Bom, talvez a gente possa ver. Vamos parar aqui, talvez, e abrir já para a discussão. Tá bom?